Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as semanas, às segundas-feiras, às 21 horas, aqui ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo vai lá para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Toda semana nós aqui trazemos um tema para nossa reflexão à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Toda semana a gente procura trazer algum trechinho do Evangelho, onde a gente pode desenvolver algum tema que satisfaça, que traga respostas a algumas perguntas que a gente faz na vida. Porque o Evangelho é isso, né, minha gente? O Evangelho é uma cartilha de bem viver. E muitas vezes a gente não entende muito bem essas lições e perdemos a oportunidade de ter grandes esclarecimentos. E aqui a gente procura, à luz do Evangelho, estudando com outros autores espirituais também e trazendo um pouco do nosso pouco conhecimento, para que a gente possa aqui refletir juntos a vida e parar um pouquinho da nossa correria e voltar a nossa atenção, os nossos olhos para esse momento da semana, para que a gente possa recarregar nossas baterias também, para ter um bom início de semana. Então vamos iniciar agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui mais uma vez em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós e que nós possamos nesse instante iniciar o nosso Evangelho e desenvolvê-lo com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. E hoje eu trouxe um tema aqui que fala sobre saúde e bem-estar. E é tão importante porque muitas vezes nós não tomamos conhecimento de que a saúde e o bem-estar são condição de vida que nós mesmos podemos nos proporcionar. E muitos de nós vivemos como se a gente tivesse sempre à mercê que Deus está fazendo alguma coisa por nós e que a gente simplesmente não pode fazer nada. E é isso que nós vamos falar hoje, numa passagem que tem em João, no capítulo 4, versículo 35, que Jesus diz o seguinte: Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E a gente sabe que quando Jesus fala dessas terras que já estão brancas para a ceifa, ele não está falando da terra, elemento terra propriamente dito, mas está falando da terra dos nossos corações, da terra do nosso entendimento. E a gente precisa entender o que é esse entendimento. Quando a gente vai desenvolver qualquer projeto de vida, seja um negócio, seja uma construção de uma casa ou de um prédio, tudo requer um planejamento prévio. Então precisa tomar cuidado com o custo que a gente vai ter para construir isso, quais são os alicerces, as bases que nós vamos utilizar para essa construção ou para desenvolver esse negócio. Existe um organograma de execução disso. E é claro, muito trabalho. Quando nós encarnamos aqui na Terra, nós também temos um planejamento. Nós temos uma proposta reencarnatória. Porque o nosso espírito, a consciência, ou o ser superior, centelha divina, seja lá o nome que quiser dar, está viajando nesse universo
fazendo experiências, vivendo experiências para engrandecimento e crescimento, para despertar as suas qualidades intrínsecas que todos temos igual ao do Criador e que precisam ser desenvolvidas por nós. E a gente tem uma planificação também aqui. Ninguém cai aqui na Terra de paraquedas e chega aqui do nada. E nós geralmente estamos continuando nessa existência coisas que nós já começamos lá no passado. E com certeza, até que a gente retorne à pátria espiritual, a gente não vai ter terminado tudo. Agora, a questão é que muitas vezes, quando se chega aqui, através da reencarnação, o espírito, devido à sua limitação de percepção, porque ele fica limitado apenas a 5 sentidos, e de acordo com os dogmas que já foram pregados durante muitos e muitos séculos, acaba vivendo a vida só olhando para o lado de fora, esquecendo-se, inclusive, de quem ele é, esquecendo-se da sua procedência divina. E uma grande maioria das pessoas nem sabe por que está aqui. Há uma inconsciência coletiva. Infelizmente, a gente sabe que é isso. Agora, se a gente tem uma planificação que já foi feita e que a gente está aqui para cumprir, qual é o nosso dever enquanto espíritos encarnados? Cuidar desse projeto. Para quê? Para que nenhuma erva daninha venha prejudicar a nossa plantação afetiva, mental, porque ele fala aqui dessa ceifa e ele fala que já está tudo pronto. Geralmente a criatura humana, e a gente sabe disso, ela torna-se aquilo que ela pensa. Geralmente, tudo aquilo que a gente mentaliza muito, a gente desenvolve em nós, até a fixação. Uma pessoa que pensa muito no medo, ela fixa esse comportamento, esse sentimento dentro de si. Uma pessoa que se fixa na inveja, ela se fixa nesse sentimento também dentro de si. Mas, lamentavelmente, as pessoas se fixam geralmente para o lado negativo. Porque se a gente utilizasse dessa questão de poder fixar, já que nós temos esse poder, as coisas positivas, a vida seria bem diferente aqui na Terra. Mas não, sempre com ideias de pessimismo, sempre com ideias de derrota, ideias de fracasso. E quanto mais se pensa nisso, mais isso se torna a pessoa, se materializa à sua volta. E é por isso que o resultado que a gente tem visto de as pessoas colherem é um resultado ruim. Se a gente vai plantar um espinho, não pode querer colher uvas. E essa ceifa que Jesus está falando é a ceifa do nosso coração, é a ceifa do nosso pensamento. Ele usava de metáforas, e naquela época, a vida das pessoas aqui na Terra, o trabalho era todo na Terra. Então ele se utiliza muito desse expediente metafórico falando da Terra, mas aqui ele está querendo dizer sobre o nosso amadurecimento espiritual, sobre o nosso aprendizado. A gente sabe que tem determinadas provações que são inevitáveis, porque, como eu disse no começo, a gente já traz a continuidade daquilo que nós começamos no passado, tanto de bom quanto de ruim. E muitas vezes essas provações chegam, que elas são provenientes dos nossos desmandos,
Mas muitas vezes, nesses momentos, mesmo com tanta provação, tanto sofrimento, a gente vê muita gente assim, mesmo assim está trabalhando no bem, mesmo sofrendo, mesmo chorando, muitas vezes está lá lutando para que as coisas vão para frente, que deem certo, e muitas vezes, e a gente já viu isso acontecer, até a própria programação encarnatória da pessoa é alterada. Muitas vezes essas faltas, essas coisas, essa revisão que ela tem que fazer, que já vem do passado espiritual, ela fez o aprendizado agora aqui no presente, ela não precisa passar de novo. Muitas vezes a pessoa já granjeia o mérito para superar aquelas coisas danosas que foram feitas no passado. Porque a lei é de progresso e de aprendizado. Deus não é um ser humano ou um ser que tem cordinhas nos dedos e fica fazendo malabarismo com as suas criaturas. Não é assim que funciona. A lei é clara, é amor, é união, sempre. E as leis que foram criadas no universo do nosso arbítrio. Deus não interfere na nossa vida quando nós escolhemos um caminho. Ele dá sinais, a própria vida tem essa magia dos sinais, da gente perceber muitos avisos que a gente recebe, muitas coisas que acontecem, e muitas vezes a gente está tão ocupado somente com as coisas do mundo, em ganhar dinheiro, em trabalhar e pagar contas, que nem percebe essas coisas bonitas que tem na vida. E é por isso que o pensamento fica no pessimismo, na amargura, e cada vez isso vai crescendo na pessoa, porque como filho de Deus que todos nós somos, nós temos a capacidade de cocriar com Ele. E se a gente fica rodando sempre numa frequência, e o universo é uma frequência, se a gente fica naquela nota e não sai dali, isso é uma escolha nossa. Não é o Criador que está castigando ninguém, não. Entendido isso, o ideal é que agora, o que a gente faz, já que entendeu tudo isso, para ter essa saúde e esse bem-estar? Mudar a frequência. Tá? E como é que muda? Primeiro, não ficar preso às experiências infelizes. Nós estamos em processo de aprendizado. Nós passamos por situações felizes e outras menos felizes. A gente não deve se prender a isto. Sempre revivendo aquilo na cabeça, remoendo toda a história, comentando. Isso reestrutura no campo mental, muitas vezes também no verbal. E o que acontece? Elas não abandonam a pessoa. Então, uma situação que já aconteceu lá há 300 anos atrás, a pessoa ainda continua sofrendo com isso porque não larga. Porque não procura uma coisa melhor. Queixas de insucessos, de dissabores, de enfermidade, de desamor, inclusive, de desilusões. Se a gente se grudar nisso, se aferrar a isso, a gente vai perder o senso de avaliação da realidade. A pessoa fica vivendo mais no passado do que no presente. E às vezes, ainda por um erro de pensamento, ainda coloca o e se junto. Aí começa, e se eu tivesse feito de alguma coisa? E aí entra para a imaginação. Então ela fica entre o passado, a experiência dolorosa vivida, o e se, que é uma projeção, uma ideação de futuro que não vai acontecer.
porque aquilo já foi vivido e não tem como voltar lá para fazer diferente. E aí a pessoa acaba deixando de viver no presente, onde ela poderia estar fazendo alguma coisa. Não é uma questão, minha gente, de frieza. Você frio de deixar tudo para lá. Não é isso. É uma questão de fazer uma avaliação das experiências que nós temos. Retirar o aprendizado necessário. Aquilo que a gente aprendeu com aquela experiência. Resolvermos-nos internamente com as nossas emoções. E agradecer e deixar para lá. Toda situação difícil, ou pessoas difíceis até que passam pela nossa vida, são nossos mestres. Se cada um de nós lembrar de algum tipo de experiência que viveu no passado, e de como é que você agiu naquela época e hoje já não faria mais da mesma forma, você vê quanta mudança aconteceu. E ficar remoendo essas dores só vai acabar trazendo o quê? Doença, mal-estar. Porque sentimentos que ficam embotados dentro de nós e que a gente fica rememorando são potências vibratórias que vão agir nas nossas células. E claro, vai achar um lugar no nosso corpo para se manifestar. E a doença é um grito disso. Então, se hoje a gente tem algum tipo de problema na nossa saúde, vamos verificar que tipo de pensamento que eu estou tendo. Qual é o sentimento que está ligado a ele? E com certeza a gente vai achar. Muitas vezes um perdão que nós não demos. Muitas vezes uma raiva que a gente não deixa de sentir. Sentimentos de culpa que não levam a lugar nenhum. A culpa não leva a lugar nenhum. É um tipo de sentimento que te coloca congelado. Porque não adianta. Tudo que já foi feito, já foi feito. O importante é o que se faz hoje. Como diz o ditado, pedra que rola não cria limo. Se a gente colocar a nossa vida para correr, não fica carregando esses lixos de passado. É pensar para frente. Colocar um objetivo, dar movimento à vida, realizações, crescimento. Nós só vamos conseguir a nossa evolução, só tem um jeito de ser feita. Através do conhecimento, do autoconhecimento e do amor. Não tem outro jeito. Não tem outra saída. Então, primeira coisa, colocar movimento na vida. Coloca um objetivo, alguma coisa que queira fazer. Autorrealização é uma coisa muito boa. A gente experimenta a felicidade dentro de nós quando a gente se autorrealiza. Quando nós fazemos um trabalho bem feito. Quando nós realizamos qualquer coisa. Quando nós somos úteis. Procurar ser útil. Isso não quer dizer, as pessoas quando a gente fala assim, olha, vai ser útil, a gente fala, vai procurar ganhar dinheiro ou um trabalho voluntário. Não. A nossa utilidade é na nossa convivência diária com as pessoas, com as situações. Depois, um outro passo, se esforça para desconsiderar as ocorrências do passado, aquelas que são desagradáveis, perturbadoras. Procura desviar o pensamento. O pensamento ele controla nossas emoções.
E se a gente estiver num projeto, se a gente estiver fazendo alguma coisa, não tem mais tempo de ficar remoendo isso. Planeja o teu presente. Estabelece metas para você. E aí põe-se a trabalhar sobre isso. Também você pode e deve alterar para melhor o clima que você respira, o ambiente no qual você se encontra. Se você frequenta ou está em ambientes que te desfavorecem, que te colocam para baixo, muda o ambiente. Cerque-se de coisas positivas na sua vida. Tudo bem, não vai dar para a gente se colocar dentro de uma bolha, pelo menos não material. Mental e espiritual até dá, mas não se deixar envolver por essas emanações ruins. Porque não basta pedir ajuda a Deus. A gente pede a Deus, claro, e a vida, ela está sempre disposta a nos ajudar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Deus não vai fazer, não vai materializar para nós se a gente não colocar a nossa energia criadora nisso. Saúde ou doença, bem ou mal-estar, dependem muito da gente. Esse é o tão chamado livre-arbítrio. E quem decide somos nós. Agora nós temos que fazer alguma coisa. Não dá simplesmente para cruzar os braços e ficar pedindo Senhor, Senhor. Não, a gente precisa plantar para colher. Se a gente não tivesse os nossos irmãos que trabalham na lavoura, nós não teríamos comida para comer na nossa mesa. A lei é causa e efeito. Agora tem gente que simplesmente acha que só orando, que só pedindo a Deus, vou esperar em Deus e fica sentado. Isso não adianta nada. Tem até uma historinha de um sábio que saiu com os seus discípulos e eles foram por uma estrada caminhando. E aí quando chegou nessa estrada tinha chovido e estava cheio de lama. E aí tinha um homem parado lá, estava com uma carroça que ficou no atoleiro e não conseguia sair. Um veículo que ele tinha lá. Muito pesado, cheio de coisas dentro. E aí quando esse mestre passou junto com os seus discípulos, o homem estava rezando, estava orando a Deus, pedindo: Senhor, me ajuda a sair desse atoleiro em que eu acabei caindo. E estava lá sentado, orando. Aí esse mestre passa com seus discípulos, olha para ele e continua andando. E o homem ficou lá orando. Andado alguns quilômetros mais para frente, encontrou um outro homem que também estava com o seu veículo atolado, esbravejando, gritando, xingando, porque tinha ficado no atoleiro. Só que ele empurrava, tentava tirar, colocava todas as forças para tirar o veículo de lá e não conseguia. E aí então o mestre diz aos seus discípulos: vamos ajudar ele a tirar, porque ele estava lá empurrando. E aí os discípulos, o mestre, vão lá, ajudam o homem e tiram o carro a carroça do atoleiro. E ele seguiu em frente. E aí os discípulos ficaram olhando para a cara do mestre, né? E perguntaram: mas
o outro estava rezando. Por que o senhor não pediu para a gente ajudá-lo? Esse aqui estava xingando, estava esbravejando. E aí então o mestre diz para ele que o que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que competia para ele. O outro, apesar de estar xingando isso e aquilo, estava fazendo. Estava ignorante, né? O seu jeito de agir meio ignorante, mas estava empenhado em resolver. E porque ele estava colocando a força dele para resolver, então a ajuda veio. E é assim que funciona. A gente precisa sair desse sistema de crenças que colocaram na nossa cabeça de que Deus vai fazer tudo por nós. Que Cristo morreu por nós. Que tudo é por nós. Não. Deus age através de nós. Através. Não é por. O ideal seria que a gente fizesse, tirasse o carro do atoleiro sem ficar xingando, né? Pensando corretamente. E fazendo a nossa parte, é claro. Porque só assim que a gente vai conseguir ser feliz e ter saúde e ter bem-estar. Hoje, quando eu abri nessa lição, eu, como sempre, peço a orientação do plano espiritual e sempre vem uma... É engraçado porque os textos, eles vêm um complementando o outro. E esse texto do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, da Lavra de Francisco Cândido Xavier. E vem uma mensagem aqui, que ele diz que o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sobre a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida, que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que se as realiza ainda, se demoram presas ao solo. E observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos
viridente, cheio de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Palavras de Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Aliás, é um livro de mensagens que eu recomendo para vocês. É um livro que eu uso de cabeceira, aquele que assim, a gente abre aleatoriamente e sempre vem uma mensagem que cabe para nós naquele momento. É bom refletir, a gente ocupar a nossa mente com mensagens elevadas. Já tem muita coisa ruim na televisão, nos noticiários, nas redes sociais, e nós precisamos alimentar o nosso campo mental, alimentar a nossa alma com mensagens que nos façam crescer e não que nos diminua. Com mensagens que nos fazem olhar para cima e não para trás. Para frente, não para trás e nem para baixo. Lembre-se sempre, aonde estiver o teu pensamento, aí estará o teu tesouro e o teu coração. Jesus já ensinou isso em outro momento. E vale aqui recordar essa lição tão divina e tão necessária nos dias de hoje. Vamos sair dessa roda de pessimismo, de derrota, porque isso não leva a nada, a não ser ao nosso atraso espiritual. Lembre-se também que tudo que nós estivermos plantando hoje, nós colheremos, seja aqui nessa existência, seja nas existências futuras. Então, nosso planejamento já tem que se estender além dessa própria existência. E eu agradeço imensamente a vocês que ficaram aqui até o final desse evangelho. Muito obrigada pelo carinho. E vamos então agradecer ao nosso mestre por essa oportunidade bendita, por esse aprendizado que serve para todos nós. E nós vamos agradecer a ele, pedindo que abençoe cada lar aqui representado, que as suas bênçãos, que o seu evangelho possa ser sempre a fonte de inspiração para a nossa vida. Que nós possamos nos reerguer das nossas próprias cinzas do passado e construir a partir de hoje um futuro de realização e de felicidade para nós e para todos aqueles que convivem ao nosso redor. Nós te agradecemos, Mestre, e te pedimos que continue sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a vocês também. Muito obrigada pela companhia. E segunda que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de volta às 21 horas. E não esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai lá para o YouTube, aqui no Instagram, que isso também ajuda a que mais pessoas possam escutar, visualizar também, se quiser. E se quiserem, também compartilhe com outras pessoas. Tá bom, minha gente? Muito obrigada. Um grande beijo no coração e fiquem na paz do nosso Mestre.